sexta-feira a gente falou sobre você é lobo ou você é ovelha. A gente buscou muito essa ideia, né, da gente não esquecer do nosso caráter de cordeiro, né, do cordeiro. E não esquecer das nossas qualidades, que Deus nos deu essas qualidades. Na verdade, não é que Ele nos deu, a gente pode escolher essas qualidades. E aí eu falei para vocês sobre a qualidade de ser... Quem lembra aí? Eu esqueci. Eu falei sobre a qualidade... Eu falei sobre a qualidade de ser serpente. Aqui tá escrito, né? Prudente como a serpente. E de ser simples como a pomba. E nós estamos estudando Mateus 10, lá na Bíblia, né? Nós estamos estudando os evangelhos. E em Mateus 10, nós paramos no versículo 16. Agora eu vou dar continuidade com vocês a partir do versículo 17. Bom dia, Kleber. Bom dia, bem casados, família. Vamos chegando aí que a gente vai dar continuidade. Então, vou ler aqui com vocês agora. Vão chegando, chamando mais gente para nossa live. E bora lá. Vamos levar, gente, a verdade para as outras pessoas. Vamos transmitir a verdade para a vida de outras pessoas. Tem muita gente vivendo na mentira. Tem muita gente vivendo no engano. É interessante que ao nós deixarmos as escamas caírem dos nossos olhos, nós possamos fazer com que outras pessoas venham a enxergar também. Para a gente viver nesse ciclo de pessoas na mesma frequência, buscando as mesmas coisas, conscientes do mesmo evangelho. Então, assim, não é chama outra pessoa para simplesmente aumentar a audiência, que não. É interessante também. Mas a ideia é fazer com que nós tenhamos pessoas próximas da gente, caminhando e com a mesma mentalidade, para que a gente não venha a nos sucumbir, a voltar à vida de engano, tá? Então vamos lá, versículo 17. Ana, bom dia. Olha, Mateus 10. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Aqui nós estamos falando das instruções para os 12 discípulos. Jesus está falando aqui para eles: não pense vocês que vai ser simplesinho. Não pense vocês que a confiança de vocês está em homens. Porque esses homens são as pessoas que vão entregar vocês aos tribunais. Esses homens vão açoitar vocês nas sinagogas. Porque vocês não estarão falando a língua deles. Eu já tive Covid, Lorena, no começo. Eu tenho cisto. É para não operar. Tô tomando garrafada e tomei demais e acho que me intoxiquei. Oh, Jesus. Toma conta. Bastante água, Michele. Toma bastante água. Então, gente, aqui Jesus está falando: acautelai-vos dos homens. Porque assim, mais cedo ou mais tarde, o fato de vocês estarem carregando o meu nome terá consequências. Né? A postura adotada por Jesus, a postura adotada pelos discípulos de Jesus, a postura adotada por nós, acaba que por ser contraditória ao mundo, porque não é o que o mundo vem pregando. O mundo, inclusive, vem pregando muita facilidade, e o mundo tem se esquecido da cruz. Por isso que o tema hoje é carregando a cruz. Bom dia, Keila. E aí a palavra aqui continua. Então por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e de reis. Vocês serão levados à presença de autoridades para lhes servir de testemunhas a eles e aos gentios. Então vocês serão levados à frente de autoridades, mas não é para falar assim, porque eu carrego a Jesus, porque as autoridades querem ouvir vocês. Não, as autoridades estão contra vocês. Mas no momento em que vocês forem levados até essas autoridades, vocês continuarão testemunhando o meu nome. Essas autoridades vão ficar embasbacados, porque vocês, embora ali torturados, embora apedrejados, que vai acontecer mais adiante na Bíblia, embora mortos por conta do meu nome, vocês resistem até o fim, até a morte ao meu nome. Então, vocês serão testemunhos vivos.
vocês serão levados até as autoridades, vocês serão levados até as sinagogas para dar testemunho do meu nome. Se manter-se nesse caráter do cordeiro, se manter com essa prudência da serpente, se manter com essa simplicidade da pomba, se manter sempre ao lado, se manter sempre no nome de Jesus, porque você não vai deixar se corromper por conta de estar agora diante de uma autoridade. Isso Jesus falando, né, gente? E quando vos entregarem, quando armarem para vocês armadilhas, né? Não cuideis em como ou que havereis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que havereis de dizer. Bom dia, Gleide. Eu não sei se eu falei bom dia para Keila. Bom dia, Keila. Não cuideis, então, em ficar se preocupando o que vocês vão falar quando tiverem essas armadilhas das autoridades, das sinagogas, dos poderosos contra vocês, quando armarem ciladas contra vocês, querendo que vocês de repente falem contra Jesus. Quando acontecer todas essas batalhas, né, na vida de vocês, se mantém firme e não precisa se preocupar com o que falar. Jesus fala aqui, porque vos será concedido o que falar. Vocês não precisam ficar aí buscando essa linguagem toda, essa forma de se comunicar, essa forma de ser persuasivo, essa forma... Ai, gente, na verdade, o que Jesus está querendo dizer aqui? Vocês não precisam ficar buscando recursos, vocês não precisam ficar buscando essas artimanhas todas para saber como se posicionar frente às autoridades, para saber se posicionar frente aos poderosos, porque quem vai te capacitar sou eu. Jesus fala que é eu que concederei o que haverá de ser dito. Você não precisa de ficar na programação neurolinguística. Você não precisa ficar entendendo de tudo um pouco para ter uma linguagem mais persuasiva. Você não precisa ficar fazendo treinamento, recrutamento, métodos e etc e tal para ter uma linguagem adequada. Porque quem te capacita não é os homens, quem te capacita é o próprio Espírito Santo. Quem te capacita sou eu. Você é um trabalhador escolhido por Deus, capacitado por Deus e enviado por Deus. Você não precisa ficar achando, e em momento algum será pela força da sua mão, nem pela força do seu estudo, nem pela sua coragem. Será pela sua fé. E será pelo seu depositar a confiança em Deus, e não por depositar a confiança em métodos, por depositar a sua confiança em homens. Maldito o homem que confia em outro homem. E essas batalhas vão vir. E essas batalhas, quem se coloca nas instruções que foram dadas aos discípulos, quem se coloca as instruções que foram lançadas para Jesus aos discípulos, mas que hoje se aplica a mim e a você, vai enfrentar essas dificuldades frente aos poderosos, frente às sinagogas, mas também vai encontrar batalhas dentro de você. As batalhas vão vir também de dentro de você, as dificuldades também vão vir de dentro de você. Porque você, ao mesmo tempo que o seu corpo, a sua carne luta por poder, por ganância, por ter, o Evangelho de Jesus não grita por isso. O Evangelho de Jesus é simples. Ele não grita por poder. O Evangelho de Jesus, ele grita por salvação. Ele grita por alcançar tesouros no céu. Ele grita por auxiliar o próximo. Ele grita por estender a mão. Ele grita por amar. Ele grita por perdoar. E o seu corpo grita por mágoa. E o seu corpo grita por rancor. E o seu corpo grita por ódio. O seu corpo grita por esperteza. O seu corpo grita por ganância, por obter vantagens. Então existe essa batalha dentro da gente também. Não é só frente aos poderosos, não é só frente às sinagogas, não é só frente ao que a gente aprende ou deixa de aprender, ao que o mundo propõe ou deixa de propor. Essa batalha ela existe internamente também. E aí, aqui nós vamos ter as seguintes informações.
Quem são esses servos enviados pelo Senhor? Eles são escolhidos e revestidos pelo próprio Senhor. Como foi com os apóstolos naquela época, assim também ainda é hoje. Da mesma forma com que os apóstolos foram escolhidos naquela época, também será escolhidos hoje. E eles são chamados por Deus. E quantas pessoas se acham chamadas por Deus? E quantas pessoas se falam chamadas por Deus? E será que realmente foram chamadas por Deus? Esses servos, esses enviados do Senhor foram realmente chamados por Deus. Mas vai existir muitas pessoas se colocando nesse patamar. Se falando, né, que foi chamado por Deus. Mas vai saber. Essas pessoas, esses servos, eles serão revestidos por Deus. É Deus que vai capacitar essas pessoas. E eles não servem a uma instituição humana. E como a gente vê isso acontecendo também, né? As pessoas se erguem, falam que foi Deus que as levantou. E elas ainda estão servindo, na verdade, a uma instituição humana. E falando que é uma instituição de Deus. Mas sim, falam que são pessoas servindo ao Senhor. Temos hoje muitos pregadores profissionais muito bem capacitados, com programação neurolinguística, com hipnose, com todas essas artimanhas. Não que seja errado estudar, gente, não, pode estudar. Mas as pessoas usam de toda essa artimanha para te engeredar, para tirar proveitos econômicos dentro de uma instituição intitulada de Deus. Poucos deles são realmente chamados por Deus. O fato é que existem pessoas demais que se dizem levantadas por Deus, quando na verdade poucos são levantados por Deus. Eu tô falando alguma coisa demais? Ou vocês também percebem que isso vem acontecendo? Quantos são os que o Senhor chamaria na atualidade de mercenários? Vamos observar o que vem acontecendo. O Senhor, Ele não chamaria muitas das pessoas que estão aí aos nossos olhos, visivelmente, de mercenários, que ainda se intitulam como enviados de Deus, que faltam se chamar de subdeus? Eu estou... Não. Os que se acham os próprios deuses, né? Com letra minúscula. Então, esses discípulos que foram enviados por Deus, esses discípulos que também são escolhidos por Deus e não são enviados na atualidade, a gente tem que estar atento àquilo que eles têm como característica. Eles devem ser generosos. Gente, olha, eu às vezes tenho aquela sensação de que eu tô batendo demais nesse assunto. Eu, às vezes, me sinto incomodada de ter que bater tanto nesse assunto. Mas não sou eu. Pega a Bíblia, gente. Vai ler. Isso aqui que eu tô falando. Ai, Lorena, você fica o tempo inteiro falando dos profissionais religiosos, dos pregadores, chamando esse povo de mercenário. Você tá julgando. Não sou eu. Não sou eu. Pega a Bíblia e vai ler, porque até eu fiquei assustada quando eu parei para perceber que aquilo que ardia no meu coração de indignação tá aqui na Bíblia, e que isso era tão antigo, e que isso é tão atual, e que esse mesmo povo que um dia crucificou Jesus, se ele voltasse, o crucificaria de novo. Esse mesmo povo que hoje... A palavra é bem clara, é isso mesmo, Ana. Esse mesmo povo que hoje se apropriou da palavra de Deus, que infelizmente é regra. São poucos os que não vêm fazendo isso. A exceção é a minoria. A regra é o contrário, gente. Então a própria Bíblia, naquele contexto, com um tantinho de gente que era, já tinha essa barbaridade, pensa agora. Voltei, guria. Chegou um candidato aqui bem agora. É um enviado de Deus, né? Um enviado de Deus.
Pai, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, mas nem todos se portam tais como deveria. Porque olha só, a palavra ela é muito clara, gente. A nossa identidade é de filhos amados de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus. Então, o nosso DNA tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos em nós a trindade, a essência do que é trino. Nós temos. Só que você tem o livre-arbítrio de escolher ser uma ovelha, uma ovelha que carrega em si o caráter do cordeiro, ou você tem a opção de ser um lobo. E a gente, inclusive, pode ser as duas coisas. Tem hora que você é uma ovelha, mas tem hora que você é um lobo. Esse lobo sai pra fora. O que eu posso fazer? Tem hora que sai. Mas a gente tem que aprender a calar esse lobo. Eu só queria falar pra vocês o seguinte. Eu não tô aqui batendo. Eu não tô aqui falando mal de religião. Eu não tô aqui falando mal de pastor. Eu não tô aqui parecendo outro Paulo. Porque o Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos. Agora a Lorena resolveu se levantar tal como Saulo de Tarso. Ela está perseguindo os cristãos. Não! Ups. Eu estou apenas lendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus aqui é que está falando isso, gente. Será que vocês não lêem a Bíblia? Será que vocês não sabem que isso está na Bíblia? Porque às vezes fica parecendo que é coisa minha, que eu é que estou implicando com o religioso, que eu é que estou falando demais. E isso já acontecia com pouca gente, agora acontece muito mais. Bom dia, Daniela. Tudo bem? Aí, o que acontece? Quando a gente for analisar um verdadeiro servo enviado por Deus, esse servo enviado por Deus, ele tem que carregar em si os conselhos do Senhor, que são ser generoso, despreocupado. Você não preocupa. Você não preocupa com o que há de falar, com o que há de comer, com o que há de vestir, com onde há de morar, porque Deus providenciará todas essas coisas aos discípulos. Aqui está escrito. Então seja generoso. Se você tem, compartilha. Seja despreocupado, seja cortês e amigável. Se alguém te pede uma água, dá de beber. Se alguém chega na sua casa, recepciona bem. Se alguém precisa de um conselho, seja amigável. Sejam independentes. Sejam independentes. Não fique sendo peso para as pessoas. Inclusive, mais adiante aqui tem uma passagem que fala, não lembro exatamente, mas aquele que não trabalha não tem direito a comer. Não seja peso para as outras pessoas. Sejam pacienciosos como as ovelhas que vão ao matadouro. Sejam pacienciosos. Sejam prudentes como a serpente, sejam simples como as pombas. Por quê? As pombas, elas não se impressionam. Elas estão ali num lugar, de repente elas simplesmente voam. Nada prende. Nada prende elas. Eu não vou. Elas não ficam ali presas num determinado lugar, porque, nossa, como eu tô impressionada, aqui tem comida. Aqui tá legal, aqui tá confortável. Ela não se impressiona com nada. Ela tá aqui, de repente ela tá acolá. Eu, por exemplo, tenho muitos passarinhos aqui. Tem muitos pardais aqui. Eles se alimentam todos os dias. Eles ficam aqui cantorolando todos os dias. Vocês devem observar o canto deles ao fundo. As pombas de repente aparecem, de repente desaparecem. Elas não se impressionam com o fato de ter comida aqui todos os dias. Elas vão e voltam. Desculpe, Lorena, não peguei. Qual é esse capítulo? Nós estamos aqui, Lise, a gente continua no Mateus, capítulo 10.
E nós começamos hoje a partir do versículo 17, que a gente leu o 16, né, na sexta-feira, sobre lobo e ovelha. E eu, para variar, ando que nem uma tartaruga aqui explicando essas coisas para vocês. Então é isso, a gente não pode se impressionar, a gente tem que estar pronta para voar. Não é ficar paralisado esperando o mar se abrir, tal como a Manu tá fazendo, gente. Sabe? O mar nem se abriu não, mas eu tô entrando e bora lá e faz o trem acontecer. É isso. E aí vamos dar continuidade aqui, versículo 20 de Mateus 10. Olha só, o que Jesus fala. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que havereis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Vai ser concedido a vocês o que vocês terão que dizer. Não se preocupe, Deus despreocupe. Deus preocupe. Olha só, gente, acabei de pensar isso. Despreocupar é o quê? É Deus que preocupa. Olha só, gente, isso foi um código. É Deus preocupa. Deus despreocupe você, porque Deus que preocupa. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Não é você que vai falar, pequeno gafanhoto. Fique tranquilo. A sabedoria vai vir do Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. E os filhos haverá aqueles que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Gente, olha o que a Bíblia está dizendo. A gente vê isso acontecer na nossa realidade? Irmão entregando à morte irmão, pai entregando à morte filho, filho entregando à morte os pais, tarará, essa bagunça toda. A gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Morrerá todo tipo de gente por conta de carregar o nome de Jesus. Essas pessoas serão entregues pelos irmãos, essas pessoas serão entregues pelos pais. Não, toma esse fulano aqui porque ele realmente tá doido, ele é fanático. Ele só fala de Deus. Ai, ai. Morrerá todo tipo de respeito. Vem morrendo todo tipo de respeito entre as pessoas. Então, gente, a Bíblia, ela só acaba relatando aquilo. Eu acho tão magnífico, porque assim, pra que eu vou ficar preocupado se tudo já estava escrito na Bíblia? Se Deus já falou que tudo isso ia acontecer, eu só tenho que me revestir de fé, eu só tenho que me revestir da esperança que há para aqueles que entendem a palavra, para aqueles que as escamas caem dos olhos e sabe que tudo que está acontecendo é só profecia do que haveria de vir, que sabe que você tem que ficar com a sua cruzinha mesmo, carregar a sua cruzinha e seguir a realidade. Tudo isso está escrito, é uma realidade que se é triste mesmo, se a gente não soubesse que ela já nos foi revelada e que quem caminha conosco é Cristo. Cristo está com a gente. A gente não precisa se preocupar. Sereis odiados de todos, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Aquele que perseverar na simplicidade, aquele que perseverar no amor. Gente, fala sério, aonde que você vê esse evangelho aqui sendo pregado? Que as coisas vão ser difíceis, que você vai morrer, que vão te perseguir, que vão te odiar, que você tem que perseverar até o fim. Por acaso a teologia da prosperidade vem falando sobre isso aqui? Que existe a dificuldade, pega a sua cruz, me segue. Gente, isso aqui é o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo falou que ia ser difícil. E tem muita gente aí pregando que vai ser fácil. E tem muita gente aí vendendo a facilidade.
E você tá caindo nessa conversa. E tem muita gente aí bombando com essa conversa, porque é o que tá todo mundo disposto a ouvir, é o que tá todo mundo disposto a comprar. E o evangelho é o que ninguém tá disposto a seguir. Porque é difícil. Por quê? Porque não prega facilidade. É simples, mas não é fácil. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vão te perseguir numa cidade, você vai para outra cidade. A gente tem um exemplo de um amigo nosso que agora recente, ele começou a ser perseguido na igreja onde ele ministrava. Aí eu lembrei demais dele. Olha, foi perseguido na igreja em que ministrava. A igreja mandou embora porque tem falado esse evangelho sem ser corrompido pelo homem. Tem falado do verdadeiro evangelho de Cristo. Esse verdadeiro evangelho de Cristo, Cristo é a verdade. E tem muita gente que não está disposta a falar a verdade de Cristo. Aí a pessoa começa a falar a verdade, ela tem que cair fora daqui. Ela vai colocar o nosso negócio a perder. Beleza, você não precisa de falar nada, você não precisa nem sequer se justificar, porque você vê aqui na palavra que você de fato seria perseguido, que as pessoas te perseguiriam, os governadores, os poderosos, os donos da sinagoga. Ah, porque a sinagoga tem dono, porque a igreja tem dono, né? Então, eles se colocam como juízes, eles te julgam e você não tem que se preocupar nem com o que falar. E você, se essas cidades começarem a te excluir, beleza, agora essa igreja me excluiu, agora eu vou para a próxima, essa também me excluiu. Por fim, não tem mais igreja nessa cidade, então vai para outra cidade. É o que Jesus está falando aqui. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, já não tem mais espaço para você numa cidade, vai para outra. Gente, quem é que vem falando isso aqui na atualidade? Quem é que vem falando que esse tipo de coisa vai acontecer? Quem é que tá querendo seguir esse tipo de Jesus aqui? Tem alguém querendo seguir esse Jesus aqui? Que vai te perseguir, que você vai ter que ir para uma cidade, que você vai ter que ir para outra cidade, que as pessoas vão te ameaçar. Tem alguém disposto? O povo quer seguir, até onde eu tô vendo, o povo quer seguir um Jesus que dá dinheiro, um Jesus que dá poder. O povo tá querendo seguir um Jesus que te dá fama, que te dá seguidores, que te dá brilho. Eu não tô vendo um Jesus hora nenhuma que te dá cruz. Eu não tô vendo um Jesus hora nenhuma que fala, vai ser difícil. Só um desabafo. E os estímulos? Que estímulo que você está tendo para ser esse discípulo aqui de Jesus? Que estímulo que você está tendo para ser esse servo aqui de Jesus? Quem é que quer ser servo de Jesus? Esse Jesus. Que não é o Jesus que as igrejas vêm pregando em sua maioria. Que não é o Jesus que o marketing vem pregando em sua maioria. Eu queria saber que Jesus é esse. Porque tem me incomodado, porque não foi esse Jesus. Não foi esse Jesus que morreu lá na cruz? Não foi. Não foi. Quais são os estímulos? Quais são os estímulos que você tem para seguir esse Jesus aqui? O versículo 24 diz assim, ó: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O discípulo não está acima do seu mestre. Vocês, como discípulos, estão abaixo de Jesus. O que eu tenho visto são pessoas acima de Jesus ou equiparadas a Jesus. Nem o servo acima do seu senhor. Eu tenho visto
Eu tenho visto discípulos acima de Jesus, eu tenho visto discípulos equiparados a Jesus, e aqui ele fala que os discípulos estão abaixo do mestre. Basta ao discípulo ser como seu mestre, você tem que ser como ao seu mestre, e ao servo como seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Olha o que Jesus está aqui falando. Ele chama os seus discípulos de domésticos. Jesus fala que ele é o dono da casa e que ele, como dono da casa, foi chamado de demônio, Beelzebul. Se ele, como dono da casa, foi chamado de demônio, quanto mais aos seus domésticos, quanto mais aos seus discípulos. Está vendo aonde Jesus te coloca? Tem alguém te colocando como doméstico? Tem alguém falando que você é o doméstico enquanto Jesus é o dono da casa? Ele aqui fala que ele foi chamado de demônio. Ele foi chamado de Beelzebul. Quanto mais você, doméstico. Portanto, ainda assim, Jesus fala: não temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Por que isso aqui, Lorena? Porque às vezes nos bate uma indignação de ver pessoas se apropriando da palavra de Deus e se colocando, não é nem como sub-Deus, porque a pessoa se coloca como Deus. E a gente que enxerga começa a ficar indignado. Mas a palavra está dizendo que você não precisa de temer as coisas que vêm acontecendo. Quanto mais alta a pessoa ficar, maior a queda será. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado. Se tem gente fazendo coisa errada, despreocupe. Despreocupe. Cuida da sua vida. Faça a sua parte. O que vem sendo feito de errado por um ou por outro, nada está oculto para Deus. Nada que aparentemente esteja oculto vai ficar assim para sempre, vai vir a ser conhecido sim. O que vos digo, Jesus diz aqui, ó. O que vos digo às escuras, Jesus nos revela que o que ele está dizendo para nós, às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Olha, as leis da existência cuidam, gente. O que a gente planta, a gente colhe. Mas aqui ele está falando que o que ele está nos dizendo nas escuras, isso nós também devemos falar na luz. Aqui ele está dizendo que o que ele vem nos falando no ouvido, porque pouca gente está querendo ouvir, não tá? Isso aqui, pouca gente está querendo ouvir. Aqui ele está dizendo: o que eu digo aqui ao seu ouvido, proclama na varanda. O que eu venho te falando e que pouca gente quer ouvir, o que você vem entendendo, o que você vem entendendo, sobe no telhado, sobe na varanda e fala. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam abrir seus olhos, as pessoas precisam ouvir. Mas uma coisa eu vou falar, não sobe em cima do telhado não, vai que você cai, machuca. Usa a internet. Não tem um telhado melhor, que vaza a informação para muitos lugares.
Use essa plataforma da forma correta. Esse proclamai aqui de Jesus na varanda, proclamai no telhado, é um gritar. Ele quer que você grite. Ele quer que você grite. Ele quer que você revele. E aí aqui ele fala, ó, ande com temor. Você tem que andar com esse temor de Deus no seu coração. Você tem que andar com esse temor de quem sabe que a palavra já lhe foi dirigida, de quem sabe o que está sendo revelado e que tem temor de não falar. Você está recebendo essa palavra, então fale. Se você está recebendo, se você está ouvindo, então fala. Ele vem aqui e pede para você falar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Você não precisa de ter medo se as pessoas começarem a te perseguir ao ponto de falar que vão te matar. Olha o que Jesus fala aqui, você não precisa de ter medo daqueles que te ameaçam até de morte por conta do meu evangelho. Porque o que podem essas pessoas podem matar seu corpo. Eu te dei a vida eterna. Não temas aos que podem matar o teu corpo, mas não podem matar a tua alma. Gente, Jesus vem aqui falando, você vai sofrer, você vai passar por ameaças, por conta do meu nome. Gente, quem vem falando isso hoje em dia? É assustador ver o tipo de evangelho que tem sido lançado pra gente. É assustador ver a ignorância, o engano que está sendo lançado pra gente. Poucas pessoas falam da cruz. Jesus, que era Jesus, morreu numa cruz. Por que você acha que comigo e com você vai ser diferente? Por que você acha que comigo e com você não vai ter dificuldade? Por que você acredita nesse conto de fada? Por que você ainda está disposto a comprar, a pagar por conto de fadas? Aí aqui ele fala, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você não precisa de ter medo de morrer esse corpo, se for para salvar sua alma. Você precisa de ter medo de perder esse corpo e de perder essa alma no inferno, por fazer a escolha errada, por decidir ser lobo, e negar o caráter do cordeiro em sua vida de ovelha. Temer a Deus é temer a Deus e não quem te intimida. Temer a Deus e não a quem te intimida. Lorena, fui falar mais no primeiro confronto, me calaram porque não sabia onde estava na Bíblia. Ai, ai. Deixe que a sua própria vida fala quando você não souber falar. Deixe as pessoas virem pra cima de você com tudo. Deixe as pessoas virem com armas. Seja resiliente. Seja resiliente. O que Jesus fazia quando as pessoas vinham questionar? Ele calava. Ele ficava ali desenhando na areia. Ele deixava que as pessoas mesmo se embromassem, se enrolassem, se dessem mal em suas próprias palavras. Ele fazia o quê? Quando você não sabe, você silencia. Fique em paz. Porque talvez você não sabe explicar, mas a paz que você tem no silenciar já revela Cristo em você.
Aqui ele fala: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá na terra sem o consentimento de vosso pai. Bom dia, maestro. Aqui ele está dizendo que nada acontece na terra sem o consentimento do nosso pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da sua cabeça estão contados. Gente, até quero dar uma pausa nisso aqui. Eu acho que eu não contei isso pra vocês, mas desde até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Eu acho que desde meus 10 anos eu tenho um toque, um transtorno obsessivo compulsivo chamado tricotilomania. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tricotilomania. E o que é isso? A pessoa tem uma compulsão por arrancar cabelo. É uma compulsão. Ou cabelo, ou pelo, ou seja o que for. E eu não sei exatamente como que eu adquiri isso, eu não sei exatamente quando que eu comecei isso, como. Eu sei que eu era muito nova, eu sei que eu tinha menos de 15 anos, bem menos. E eu nem sequer me dei conta de que eu fazia isso. Um dia, meu pai falou assim: Lorena, a gente tava numa festa, tricotilomania. A gente tava numa festa e meu pai falou assim: Lorena, tira a mão do cabelo. Eu não percebia, gente, eu não percebia que eu fazia isso. De tanto que era, assim, uma coisa fora de mim, sabe? E aí, teve fases na minha vida que eu gostava tanto de fazer isso, eu tinha uma gana tão grande por fazer isso, que eu fazia tudo que eu tinha que fazer e eu não via a hora de ir pro meu quarto pra poder arrancar cabelo. Aquilo me aliviava. Aquilo me deixava tranquila, sabe? Aquilo me era reconfortante. Só que assim, eu nunca gostei de arrancar, tipo, indiscriminadamente. Eu sempre gostei de arrancar os cabelos grossos. Então eu ficava caçando o grosso. Aí quando eu achava o grosso, mais grosso, aí eu arrancava. Então, quando eu comecei a perceber isso, que eu arrancava era o grosso, eu vivia na progressiva, porque aí eu não arrancava. Na hora que eu começava a perceber que a raiz estava ficando grossa e que eu poderia achar com mais facilidade o grosso, eu ia e fazia progressiva para não arrancar. Só que toda a vida eu tive muito cabelo. Toda a vida eu tive muito cabelo. Então, assim, embora eu arrancasse, nunca ficou tão perceptível que eu arrancasse tanto. Mas teve épocas que eu arranquei demais, teve épocas que eu mesma me sentia mal de ver o tanto que eu arrancava, e quanto mais eu tentava me controlar, mais eu arrancava. E quando eu estava perto de casar, nossa, eu arranquei muito. E aí nessa época que eu estava perto de casar, eu entrei num grupo no Facebook de pessoas, gente, vocês não estão entendendo, tanta gente que sofre com isso. Eu sofro nada com isso, graças a Deus, sabe? Tem gente que tá careca, homem, mulher, criança. Tem gente que arranca sobrancelha, tem gente que arranca todo e qualquer pelo do corpo. Tem gente que não consegue mais deixar o cabelo crescer. Gente, vai indo, o folículo capilar não desenvolve. Vai indo o cabelo da pessoa, não cresce mais. E eu fui ficando muito chateada com essa história porque uma prima minha também desenvolveu isso. E ao contrário de mim, ela era muito mais compulsiva e ela tinha menos cabelo, então ela foi ficando de fato careca. E ela fala que inclusive desenvolveu isso de me ver fazer isso. E existe essa possibilidade mesmo. Se outra pessoa vê, tarará, pode começar a acontecer. E com ela aconteceu. E a situação com ela é bem mais complexa, porque ela não consegue arrancar um e outro como eu arranco. Ela arranca geral. Então ela foi ficando careca, assim, ó, nas laterais. E isso me gerou muito mal-estar. Mas aí, qual foi meu conforto nessa história toda? E por que eu estou contando essa história toda?
Porque quando um dia eu achei aqui na Bíblia, Jesus falando que até os cabelos, todos os cabelos da sua cabeça estão contados, eu falei, tá errado fazer isso. Tá errado fazer isso, porque todos os cabelos da minha cabeça estão contados, e até mesmo os cabelos que caem, só deveriam cair com a permissão de Deus. E se eu vou lá e arranco, e se a pessoa vai lá e compulsivamente fica arrancando o cabelo, isso tá errado. Isso não é de Deus, não. Isso é compulsividade, isso é coisa do maligno, isso é coisa ruim pra sua vida, isso é opressão maligna. Eu tenho que me libertar disso, eu tenho que ajudar outras pessoas a se libertar disso. E aí, eu tenho que ter controle sobre mim. Eu tenho que ter controle sobre mim. Isso tá fugindo do controle, a gente não pode deixar as coisas fugir do controle. Hoje, gente, graças a Deus, assim, é uma página virada na minha vida. Eu superei bastante isso. Porque vez ou outra, vocês já devem ter percebido que às vezes eu tô aqui, com a mãozinha no cabelo. Mas hoje, eu fico com a mão no cabelo, mas eu não arranco. Não tenho essa de ficar querendo arrancar. Assim, às vezes vem à vontade, eu passo a mão e tal, e vai. Agora, tem outro problema. Porque que eu ainda não tinha me dado conta de que ainda era o problema. Começou a nascer cabelo branco na cidadã, né? Que a idade vem. E eu quero ficar arrancando os cabelos brancos. Aí eu não posso ver um cabelo branco que eu tô doida pra arrancar. Não sei aí se alguém tem isso. Você acha que isso é normal. Você acha que isso não é compulsivo. Mas é uma compulsão. Às vezes tem gente aí achando que tá normal e não tá não. Aí, o que aconteceu com a cidadã? Agora tá me saindo muito cabelo branco. Se eu for arrancar todo o cabelo branco que me aparece, eu tô enrolada. Nossa, graças a Deus você se controla. Eu quero ir num dermatologista pra poder ver como que eu vou lidar com essa questão dos cabelos brancos agora. Mas o fato, gente, por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Pra falar que existe essa parcela de pessoas doentes, compulsivas, com tricotilomania. Não é uma brincadeira. Tem muita gente com depressão, tem muita gente com ansiedade, tem muita gente sofrendo com isso. Aí, a Michelle, os cabelos brancos eu arranco. É uma compulsividade. Tem muita gente sofrendo com isso. O grupo que eu participo, gente, tem mais de 3.000 pessoas, todas nessa situação de arrancar fios de cabelo, de arrancar de sangrar o couro cabeludo, de sangrar a sobrancelha. Pessoa tira pelo do corpo inteiro, homem, mulher, criança. Eu tô falando isso aqui pra vocês verem a necessidade de abrir a boca e apregoar a palavra. A quantidade de gente que está precisando de um conforto, de um conselho, de uma ouvida, de ser ouvida. A quantidade de pessoas que precisam de entender o que está acontecendo com elas, que precisam de nascer de novo, que precisam de passar por transformação. Eu ainda não tive tempo de desempenhar um trabalho com esse pessoal, mas eu até mandei para eles uma mensagem essa semana, não sei se vai alguém... Mas veio acho que 2 ou 3 pessoas desse grupo pro meu Instagram. Porque eu falei que eu quero ajudar essas pessoas. Não sei de que jeito. Mas eu sei, gente, é que a palavra de Deus, ela me deu essa direção. Ela me deu esse norte. De que se nem um fio de cabelo cai sem o consentimento de Deus, eu vou preocupar com o quê? Deus está no controle de todas as coisas. Né? A gente não tem que se preocupar. A palavra aqui ela é nesse sentido da gente não se preocupar. As dificuldades vão vir, invariavelmente as dificuldades vão vir. A cruz vai existir. Você tem que carregar a sua própria cruz. As dificuldades, as responsabilidades vão vir. Você tem que saber enfrentar essas dificuldades. Você tem que ajudar as pessoas a entenderem que as dificuldades vão vir e que é natural e que você tem que enfrentá-las. Porque infelizmente o mundo tem pregado tanta facilidade, que na primeira dificuldade que a pessoa se esbarra, ela quer morrer. Mas a culpa é do mundo. A culpa é do que as redes sociais vêm
transparecido que a vida é fácil, que tudo é fácil. Quanta futilidade. Cadê a cruz? Se nós não falarmos da existência da cruz, se nós não falarmos que é normal sofrer, se nós não falarmos para as pessoas, eu também passo por isso, eu sei o que você sente, eu fiz assim. Dá testemunho vivo da sua dificuldade. Fala para as pessoas como que você superou. Fortaleça as outras pessoas com a sua cruz. É a sua cruz que vai dar testemunho. Gente, pega na Bíblia. Olha só, eu até separei aqui num livro que eu li. Aliás, tanto livro que eu leio. É esse daqui. Moisés. Vamos longe não. Moisés cresceu num ambiente prestigioso da corte suntuosa do faraó. Moisés preparava-se para abraçar um futuro político notável, mas depois de assassinar um cidadão egípcio, todavia, Moisés fugiu para as planícies de Midian, onde se casou com a filha de um sacerdote local. Ele passou os 40 anos seguintes cuidando dos rebanhos de ovelhas de seu sogro. Não foi senão aos 80 anos que Deus finalmente tirou Moisés da obscuridade, o ex-príncipe egípcio que se tornara pastor, e colocou nos anais da grandeza. Sim, você leu corretamente. Ele tinha 80 anos. Quando foi que quando foi que Deus tirou Moisés da obscuridade? Quando foi que Deus tirou Moisés da dificuldade da vida? Com 80 anos. Moisés não passou por um processo de cruz, Moisés não passou por um período de solidão, de silêncio, de obscuridade. E a gente fala tão bem de Moisés, e a gente fala tão bem de Davi, que também passou por duras provas de perseguição, de solidão. Davi, ele enfrentou Golias, ele tinha 30 anos. Depois ele ficou fugindo de Saul, sabe por quanto tempo? Olha, por 13 anos. Davi ficou fugindo de Saul por 13 anos, para depois virar rei. E José do Egito, o que aconteceu com esse cidadão aqui também? Foi parar na prisão, foi vendido pelos irmãos, aprendeu muito na prisão. Gente, Moisés, Davi, José, essa galera toda aqui, não teve que carregar sua cruz? Não passou pela solidão? Não passou pelo silêncio? Não passou pela obscuridade? E não foi a dificuldade desse povo aqui que testemunhou a grandeza de Deus na vida deles? Por que comigo e com você vai ser diferente? Por que não vai ser a dificuldade? Por que não vai ser pegar a nossa cruz? Por que não vai ser a nossa cruz o testemunho também na vida do irmão? Por que você acha que Jesus morreu numa cruz e teve que morrer numa cruz para que chocasse mesmo a nossa mente e para a gente dar um moralzinho para ele, embora tenha muita gente que ainda não dê? Por que você acha que comigo e com você vai ser diferente? Por que você acha que comigo e com você não vai ser a nossa cruz que vai ser testemunho na vida do irmão? Se não é a nossa forma de superação? Eu achei tremendo isso aqui que eu li. João Batista passou também por dificuldade. Elias também passou por dificuldade. Eles aprenderam o valor de aprofundar o conhecimento na vida. Eles negaram a superficialidade. E a partir do sofrimento, a partir do encarar a sua cruz, a partir do carregar a sua cruz, é que eles transbordaram na vida de outras pessoas. É a sua vida. É o que você passou de dificuldade, Gleide, que vai levantar outras vidas. É o que você passou de dificuldade, Edna,
que vai fazer as pessoas enxergarem Cristo na sua vida. É o que eu passo com essa bênção dessa tricotilomania que vai fazer outras mulheres se levantarem e parar e superar essa tricotilomania. Então, a gente tem que entender que esse vazio, que essa dificuldade que a gente passa, que isso que às vezes para você é tão pesado, essa é a verdade que vai ser revelada da sua vida, assim como a verdade de Cristo foi revelada numa cruz. A gente tem que parar de pregar essa facilidade. A gente tem que parar de pregar essa facilidade porque é o que tá todo mundo querendo ouvir, mas é o que tá levando todo mundo pro engano. É o que tá fazendo todo mundo ficar cada vez mais cego e com cada vez mais dificuldade de encarar a vida. É o que tá fazendo as pessoas desistirem, porque no primeiro não, mas falaram que era fácil. Mas falaram que ia acontecer rápido. Mas falaram que eu ia chegar no meu primeiro milhão. Você não está sendo treinado para a salvação que há em Deus, que há em Jesus. A salvação, se a gente já tomar posse dela aqui na terra e viver em conformidade com aquilo que Cristo nos ensinou, a gente vai fazer com que a nossa cruz também leve a salvação aos irmãos. Caso contrário, não. Gente, eu vou encerrar porque não vai dar tempo de terminar mesmo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Eu parei no lance do cabelo, né? Então a gente parou no versículo 30. Ó, meu celular dando alta temperatura. Eu parei no versículo 30 com vocês. E amanhã a gente dá continuidade, então, a partir do versículo 31. Acabou que... Nossa, gente, eu não sei o que eu apronto, porque assim, eu quero falar um monte de coisa com vocês, e aí... Mas é como eu disse, não é o nosso querer, não é o que você quer falar. É o que o Espírito Santo quer falar através de você, entendeu? Então, eu leio 3, 4, 5 coisas aqui, estudo, preparo tudo e depois some tudo do que eu esperava falar. Então é isso. Não se preocupe com o que há vez de falar, porque ele fala, né? Que vocês tenham uma ótima semana. Amanhã nós estamos aqui de volta. Hoje eu tenho live às 7 horas e 1 minuto, às 19 horas e 1 minuto. Vou fazer uma live. Sou convidada, inclusive. E vocês todos estão convidados para participar. Eu espero, vou falar um pouquinho da minha experiência de vida, um pouquinho da minha experiência de transformação. E eu espero que todos vocês compareçam à nossa live aqui. Deixa eu só ver aqui se é esse horário mesmo, que até eu fiquei na dúvida. Eu vou postar aqui depois no perfil aqui para vocês verem o horário direitinho. E aí, gente, amanhã nós estamos de volta. Vai ser essa temática ainda da cruz, porque hoje eu, bem dizer, só comecei a dar uma prévia da ideia da cruz, tá? Beijo, fica com Deus, vou fazer meu almoço aqui. A Gleide tem live 8h30 e eu tenho live 7h01. Vocês assistem a minha, depois vocês assistem a da Gleide. Beijo, fica com Deus, fui!